Tem bastante pergunta. Tem do Pedro aqui, ele queria saber a proposta do Renan para a reforma tributária. Você vai manter do jeito que tá? Ele pergunta. Aí ele fala do CBS, do IBS, do IVA, imposto do pecado. Fala pra nós aí, Renan. Bom, vamos começar pelo imposto de pecado. Eu acho absurdo o imposto de pecado em vários setores. Pra começar, a ideia da gente não poder ter... Eu gravei agora lá no Sul, conversei com o pessoal da indústria vinícola. O Brasil, que tem todo o potencial de ser exportador de vinho e também de consumir vinho brasileiro de qualidade aqui. O vinho da Serra Gaúcha, o vinho da Serra Catarinense são ótimos. São Paulo tá produzindo vinho bom. Só que o custo Brasil e essa tributação imbecil faz o que produtos finos com valor agregado não consigam se estabelecer aqui. Isso é uma loucura. Então o imposto do pecado em muitas áreas tem que simplesmente desaparecer. Segunda coisa, eu gosto do modelo da reforma que foi feita. A reforma que foi feita não é ruim. O problema é que ela teve tantas exceções e tantas distorções que ela volta a ficar complexa e que ela ficou com uma alíquota muito alta. A alíquota geral tá alta. Só que eu tenho que avisar para todo mundo que está nos ouvindo. Meus amigos, a alíquota geral tá alta também porque os gastos do governo federal e dos governos estaduais são desumanos e irracionais. Eu vou precisar cortar gastos que aí eu posso... E essa alteração que eu quero fazer. Eu quero vincular gatilhos para a queda dessa alíquota. A alíquota tá absurda. As pessoas têm que pagar menos impostos aqui. Vai ser assustador. Outra coisa que tem é essa coisa de você destacar o pagamento já na nota, então logo você emita a nota. Isso vai quebrar o fluxo de caixa das empresas. Nós temos que ser amigos. Eu acho que tem que ter, tá, um regime quase de recuperação das empresas brasileiras em que o pagamento do IVA, vamos botar assim, ele será feito no regime de caixa e não no regime de competência. Regime de competência, assim, emitir a nota, pago agora. Se a nota fiscal é de 100 mil reais e eu vou ter que pagar 20 e tantos mil reais de imposto, hoje nesse regime você vai ter que destacar os 28 mil pagado uma vez. Pô, mas e o fluxo da empresa? E se a empresa está recebendo em 30, 60, 90? Ora, então vamos pagar o Estado em 30, 60, 90. Temos que... Porque não é um relato... Olha, isso. O que isso faria para uma empresa? Quando eu fui empresário, o que eu sonhava... Por que não me cobra no regime de caixa? Cobra no regime de caixa. Mas não, o Estado ele quer receber no regime de competência, né? Eu acho isso... É um péssimo amigo, né? Você não tem segurança, você não tem infraestrutura, energia cara e ainda quer receber à vista e não quer saber. Eu acho isso uma desumanidade com o empresário que é assustadora. Principalmente com o pequeno empresário. Muito. Olha, a Tatiana Salles pergunta o seguinte: Mara, pergunta ao Renan Santos o que ele acha do empoderamento do legislativo via emendas, que já são 50% do orçamento discricionário. Como governar com o Congresso executando o orçamento? Isso é uma dessas doenças que nós temos da democracia que a gente estava falando agora no começo. É uma doença da democracia brasileira. Isso aí, olha só, a ideia de que um político ele executa orçamento, ele vem lá de um período meio coronelista que tem, em que o político, o deputado, ele tinha que entregar coisas para as pessoas. Então já é uma distorção oriunda de um período em que as pessoas dependiam do político para sobreviver. Hoje, nos lugares mais pobres, as pessoas ainda dependem do político para sobreviver. Por isso que existe a emenda em que o deputado aparece e fala: estou te dando algo. Aí a pessoa, nossa, muito obrigado. Isso não é função de um legislador. Isso não tem nada a ver com a função do legislador. Entretanto, isso está tão arraigado na cultura da política que se eu falar que eu vou chegar lá e vou acabar com isso, eu estarei mentindo para vocês. É igual falar, chegarei lá e vou acabar com o fundo partidário e fundo eleitoral de uma vez. Eu não tenho ainda as condições. Pode ser que no meio do mandato eu tenha condições para alterar isso, mas de início eu não vou ter. O que eu vou fazer, que eu acho que é a melhor coisa, é disciplinar o uso disso, que é a minha famosa, que é o tema que eu mais venho tratando, que eu chamo de lei de responsabilidade gerencial. O Fernando Henrique tinha passado no final do segundo mandato dele a lei de responsabilidade fiscal, que obrigava os entes federativos a resolverem a questão fiscal dos seus estados e municípios, porque até os anos 90, vocês vão se lembrar, era o comum, mesmo São Paulo, todos os municípios, não pagar as contas. Eu dei calote nos fornecedores no final do ano, dei calote nos funcionários e dane-se. Você conseguiu disciplinar isso, melhorou muito essa situação no Brasil. É verdade. Agora, a gente agora diz assim, beleza, vocês não vão estourar as contas o tempo todo. Que tal agora vocês trabalharem? Que é a lei de responsabilidade gerencial, em que nós vamos estabelecer políticas de metas para todas as áreas. E um município só pode receber emenda caso ele esteja batendo essas metas. E essas emendas só irão para políticas públicas qualificadas para a execução dessas metas. Ou seja, você não vai poder mandar uma emenda para fazer uma praça à toa. Olha, eu preciso aumentar minha meta aqui de cobertura, de fornecimento de água. Ah, é fornecimento de água? Água potável? Eu tenho 10% de água potável, eu preciso terminar o ano, quer dizer, terminar meu mandato com 30%. É 30% a meta? A emenda vai vir para cumprir isso. Ponto. E aí você cria uma competição em que o município que bate mais metas, ele pode receber mais emendas. E o município que não bate metas, aí o prefeito fica inelegível por 8 anos. Esta é a revolução administrativa que o Brasil precisa. Isso é inspirado em coisas que o Japão faz, em coisas que a China faz. E eu não estou olhando, questões, eu estou olhando assim, funcionou, vou copiar.
Ponto. E isso precisa ser trazido para o Brasil. Porque a gente tem muito prefeito no Brasil, a gente tem muito político no Brasil, e ninguém ali está focado em trabalhar, estão focados em show do Wesley Safadão. Quer dizer que as coisas boas você vai manter? Quer dizer, se políticas públicas você vai copiar ou manter coisas que funcionam? É ultra pragmático nisso. Me cita 3 medidas, 3 políticas públicas do governo Lula que você manteria? Olha, vamos lá, temos que pensar aqui porque ele foi bem ruim nesse departamento. Mas vamos falar a questão dos celulares em sala de aula. Eu sou muito favorável, defendi isso. Acho que é que assim, eu não vi ainda o combate final às bets. O discurso, pelo menos, de enfrentamento às bets tá sendo dito. Agora, eu quero eliminar as bets da nossa existência aqui. E Bolsa Família? Bolsa Família, eu vou reformar o Bolsa Família. Como? Não dá. O Bolsa Família ele tem que ter uma porta de saída e nós não podemos criar uma cultura de informalidade baseada no ter o Bolsa Família e fazer um bico. Que isso se tornou a regra na maior parte dos casos, especialmente para homens. O homem, especialmente o homem jovem de uma cidade com baixa atividade econômica nos interiores do Brasil, que é basicamente o périplo que eu estou fazendo, eu estou rodando o Brasil todo para isso, ele tem um bico, mora com a mãe, mora com os pais e recebe a Bolsa Família. E aí é oferecido, por exemplo, o dono da loja de material de construção fala, vem aqui ganhar R$1.600, ele não quer. Candidato, isso não é regra. O Bolsa Família é um programa reconhecido internacionalmente. Isso daí não é uma regra, quer dizer, se existe é uma exceção. Não, olha só. O problema existe. Esse tipo de distorção precisa ser corrigido. Fraude precisa corrigir. Sim, mas isso não é uma fraude hoje. Isso não é tratado como uma fraude. Tudo bem, mas eu tô falando, outras coisas precisam corrigidas, mas o programa é um programa bem sucedido. Sim, o programa enquanto implementação é bem sucedido. Agora, um país em que 40% dos domicílios na região Nordeste vivem de Bolsa Família é um país que ele próprio não é bem sucedido. E você tem Mas aí não é um problema do Bolsa Família, aí é um problema da economia. Perfeito. Só que em que medida você acha correto viver num país em que você chegou a 40% dos domicílios vivendo assim? E em que medida os administradores públicos, eles não se viciaram em viver em um modelo econômico assim? Porque esse é o problema. Recentemente eu chamei, olha, os políticos do Nordeste são parasitas. E são. Eles são parasitas porque eles aceitam essa condição em que 40% dos domicílios vivem de Bolsa Família, dão isso como um dado da realidade, e o máximo que eles fazem é, joga uma obra aqui, faz uma praça, pega uns eleitores, bota para trabalhar na prefeitura e vivem do dinheiro que é coletado dos outros lugares. E aí o que acontece? O imposto tá caro para outras pessoas. Existe uma relação direta entre esse modelo em que os municípios não funcionam e ninguém é focado em aumentar a atividade econômica nesses lugares, com o motoboy aqui em São Paulo não conseguindo pagar a prestação da própria moto. A correlação é direta. Uhum. Esse é o problema, esse é o grande problema federativo brasileiro. E esse é o problema que vai precisar ser endereçado. Então, o Bolsa Família é a causa do problema? Não, a causa é a inexistência de atividade econômica. O Bolsa Família é um sintoma que depois, de certo momento, começa a agravar o problema porque o administrador público não liga para a inexistência de atividade econômica. Na minha lei de responsabilidade gerencial, o principal indicador para o administrador público ser premiado é aumento da atividade econômica. Quando você gera aumento da atividade econômica real, você gera emprego real, e aí você gera a emancipação das pessoas. E essa emancipação é o que vai nos permitir um dia nos emancipar do centrão, que é o grande inimigo brasileiro. Legal, e os internautas têm perguntado muito aqui, qual que é a tua solução para a Previdência e para a aposentadoria? Primeiro, ter regras equânimes e claras, sem privilégios. Segundo, nós temos que ter um gatilho automático para quando tão logo a população envelheça, você não precisa fazer uma reforma nova. Ela aumenta a idade da aposentadoria baseada nisso. E basicamente isso, porque a Previdência é uma bomba para tudo. Nós temos depois fazer a gente vai ter uma conversa grande, porque Renan, acho que a gente não tem que fazer só paramétrica, a gente tem que fazer uma reforma baseada também no modelo. O que é a reforma paramétrica? Reforma paramétrica é o que está lá na nossa PEC. Eu altero só os parâmetros, tipo, o cara que é militar, ele se aposentava aqui, agora eu vou fazer ele se aposentar aqui. Eu vou colocar todo mundo mais próximo da regra do regime geral. É basicamente isso, vou alterar os parâmetros. Agora, tem uma mudança de modelo. Mudança de modelo que tal colocarmos um regime de capitalização? Que tal uma pessoa uma pessoa que está ganhando mais, ela pague um pouco para o regime geral, para o custeio do regime geral, e o restante ela coloque para uma capitalização dela, para criar um mercado próprio, para criar poupança que gera investimento. Sim, acho que está na hora da gente discutir isso no nosso regime. Está na hora. Vai resolver? O que eu posso falar para todo mundo que está nos ouvindo? Não vai resolver, nunca, porque Previdência em lugar nenhum se resolve, especialmente com poucas pessoas nascendo, tá? Mas nós temos que ter uma economia produtiva a ponto de, sabendo que a Previdência sempre é problemática, nós temos condições de arcar com aquilo, entendendo que uma parte importante da população nossa não contribuiu para a Previdência.
Vou dar um exemplo. Essa massa desses, eu falei, 40% dos domicílios do Nordeste não estão no Bolsa Família. Essas pessoas estão contribuindo para a Previdência? Praticamente nada, né? Se tiverem. Então, mas elas vão receber a aposentadoria. E aí, quem é que vai pagar? Entendeu? Alguém vai pagar. É um regime complicado. Então, se é um regime complicado, nós precisamos extrair o melhor dele para ser justo com as pessoas que estão contribuindo, para prestar alguma assistência para as pessoas que não estão contribuindo, para que ninguém morra desassistido, claro, ninguém aqui é desumano, mas que seja funcional e que o Estado seja capaz de arcar. Mas, candidato, assim, existe um problema antecedente, essas pessoas não contribuem porque... Tem fraude? Tem gente que... tem, tudo isso. Eu não tô falando de fraude, tá? Não, tudo bem, eu só tô falando assim, essas pessoas não contribuem porque não tem como atividade contribuir. Econômica. Exatamente. Mas eu não tô culpando elas. Porque esse é um ponto que a gente diverge algumas vezes, assim, existe um ponto importante que é a desigualdade brasileira. Sim. E essas pessoas, por exemplo, o MEI também não se paga. Paga muito pouco. Essa conta não fecha Não do MEI. Só que é importantíssimo para formalizar Sim. essas pessoas. Mas a culpa da existência do MEI é a CLT. Tudo bem, mas essa é uma outra conversa. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: é preciso que a economia não seja disfuncional. E é preciso que você resolva um problema brasileiro grave, que é a desigualdade. Perfeito. Essas pessoas precisam desse suporte. Sim, mas eu não vou resolver a desigualdade só dando para as pessoas enquanto não aumenta a atividade econômica. A única coisa que eu vou precisar fazer, a única coisa possível, vamos ser claro, eu só resolvo desigualdade gerando atividade econômica para todos. Perfeito. Concordamos. É a única, assim, essa é a única coisa que o Estado brasileiro tem que se preocupar se ele quiser resolver o problema da desigualdade. Eu tenho que gerar atividade econômica. A atividade econômica tem que vir com serviços sociais bons que aumentem a produtividade das pessoas. Eu falo de educação funcional. Essa pessoa também que vem muito pobre, ela tem que ter água na casa dela potável, porque eu tô falando de um problema nos lugares mais pobres que é claro, água potável. Essa pessoa tem que ter acesso hoje à internet, porque é um meio que permita que ela consiga trabalhar com um nível de produtividade, se incluindo digitalmente. Essa pessoa, ela tem que ter meios de acesso, vamos dizer, logísticos aos lugares mais próximos dela, ou seja, ela tem que ter um mínimo de estrada, ruas minimamente funcionais e segurança para andar na rua. Se eu olhar todos esses elementos nos lugares mais pobres, são quase inexistentes. E nos lugares mais pobres, nos interiores, chegou o crime organizado. Por isso eu optei por rodar no Nordeste primeiro, para não ter uma visão preconceituosa disso, para não repetir clichê. Eu não vou repetir clichê. Eu sei exatamente como é a vida dos lugares que não funcionam hoje no Brasil, porque eu fiz questão de fazer campanha lá. Minha pré-campanha foi toda nesses lugares. O que eu posso falar? Precisa urgentemente de atividade econômica. E quando chegar a atividade econômica, nem vai dar para ser uma atividade econômica complexa, porque as pessoas não tiveram formação. Então a gente tem que chegar com o agro desenvolvido tem que chegar nesses lugares, a gente tem que chegar com serviços, a gente tem que ter formação, vamos colocar aqui, de uma classe média minimamente apta a se adequar a um regime de trabalho normal, e aí a gente começa a falar nos ganhos e os implementos em velocidade de produtividade. É isso, não vai haver outro caminho além disso. Eu concordo 100% com você de que tem que ter... Não. De que tem que ter crescimento econômico, senão, e a atividade econômica no Brasil está muito disfuncional, principalmente por conta desses juros altos tanto tempo. Eu concordo, essa leitura que você faz, ela realmente tem fundamento. Mas a gente viu nas últimas décadas, e tem trabalhos acadêmicos internacionais sobre isso, que o crescimento por si só não resolve o problema da desigualdade, porque você tem estudos que mostram o crescimento que foi tido, inclusive nos Estados Unidos, as décadas de crescimento que teve econômico, que não gerou redução da desigualdade. Ao contrário, você teve até concentração. Aqui assim, se você está um status norte-americano, as suas discussões vão ser sobre outros termos. Okay. Você vai aumentar o diminuir. Eu estou falando de lugares, Mara, que não tem atividade econômica. Eu estou falando, por exemplo, essa é uma experiência muito única, que você só nota quando você está lá. Você está rodando uma cidade do interior do Rio Grande do Norte para outra, e demorou 1 hora o caminho, você não vê um caminhão na estrada. Se não é um caminhão passando, é que não há nenhuma atividade econômica. Verdade. A gente tem que olhar o que China, Vietnã, Índia, porque o nosso termo de comparação são esses caras. O que esses caras fizeram? Muitas coisas, mas em todos os casos em comum teve crescimento econômico. E aumenta a atividade econômica em lugares que eram muito primarizados. Esse é o básico. Essas pessoas têm que se sustentar e viver com as próprias pernas.
Isto é a obrigação. E o Estado tem que parar, não apenas de atrapalhar, que são um discurso que parece meio, o Estado tem que sair da frente. Não, sim, o Estado tem que qualificar essas pessoas e trazer a iniciativa privada para atuar junto. Isto tem que ser feito de maneira desesperadora. A questão toda do meu problema político, como a política interfere, é que não há nenhum estímulo para que o agente político trabalhe para que isso aconteça. Muito pelo contrário, todos os estímulos estão na ordem contrária. Quanto mais pessoas dependem do agente político municipal, eu não estou falando assim, nem sequer um ataque ao Lula, Bolsonaro, assim, não é sobre o presidente da República. Quanto mais as pessoas dependem do prefeito local, é melhor para o prefeito local. E mais, existe um vínculo, existe um estímulo perverso que faz com que o próprio eleitor selecione apenas candidatos a vereador, a prefeito e a deputado que os ajude pecuniariamente ou com empregos. Porque se alguém não oferecer uma ajuda, aquela pessoa que é altamente dependente não vê utilidade no político. Então ela só vai selecionar políticos altamente corruptos que vão fazer isso. Então o modelo econômico populistas, no mínimo. Exato, então você está preso num curto-circuito. A gente precisa quebrar esse curto-circuito. Olha, tá bombando aqui de pergunta pra você, hein? Você vai numa maratona aqui. O João pergunta, por que escolheu como vice alguém sem muita visibilidade? No que ele pode agregar? É serviço. Eu acho que assim, quem tem que ficar muito visível sou eu. E eu sou um pré-candidato a presidente. Né? Eu acho que quem tem que ser um vice? Tem que ser uma pessoa com uma personalidade complementar à sua, com um perfil complementar ao meu, que tenha características que complementam, estou sendo redundante, mas que complementam as minhas. Quais são as duas maiores preocupações do eleitor hoje? Se eu for falar em termos... Porque assim, posso falar porque eu escolhi o Haroldo? Porque eu adorei o Haroldo. Foi só isso. A escolha foi tipo, gostei de você. E por que você gostou dele? Porque ele é um fofo e ele é um... De verdade. Posso contar um momento? Pode. O Haroldo, eu já tava de olho nele. Assim, tava de olho nele no Busnello. Os dois estão filiados ao nosso partido. O Busnello foi sniper do BOP, um homem inteligente, só que ele é nosso pré-candidato ao governo do Rio. O Haroldo era nosso pré-candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Também veio da Polícia Militar do Rio Grande do Sul. Só que são perfis diferentes. Estava no Rio Grande do Sul. Tava lá naquele friozinho, vi um discurso dele, um homem muito formal, muito educado, foi bolsonarista, deixou de ser bolsonarista. Tem uma filha que me apresentou, conhece o Renan, filha de 29 anos, que é uma veterinária cachorreira, tem muito cachorro. Ele é um homem que cuida de dezenas de cachorrinhos na casa dele, que ele chama de meus pet filhos. É um fofo, eu juro pra você, o Haroldo é um fofo. Aí eu tô num palco, falando minhas atrocidades lá no palco, o Haroldo ajuda a me corrigir de maneira muito elegante, saca uma medalha que ele ganhou, olha o prêmio que ele ganhou de bravura do Rio Grande do Sul. Uma mulher estava sendo sequestrada, ele como policial se oferece para tomar o lugar da mulher pro sequestrador, e aí o sequestrador entrega a mulher, fica com ele de refém, e ele convence o sequestrador na conversa a se entregar, e o sequestrador se entregou, e aí ele ganhou essa medalha de bravura. Aí ele pega a medalha de bravura que ele deu por um caso incrível e me dá, na frente de todo mundo. Fala, Renan, isso é vou compartilhar minha medalha com você. Eu falei, mas eu não mereço isso, Haroldo. Não, você é o jovem que nos guia. Eu falei, cara, é ele. É ele. Então você caiu na conversinha mole dele. Vou cair, é um vovô sedutor. Esse é um vovô sedutor pra seduzir as vovós bolsonaristas, não tem nada melhor. Olha o que ele fala. Ué, mas não é verdade, ele é um vovô sedutor. Vamos voltar aqui pra... Você tem mais perguntas aí? Tem mais perguntas, mas eu tenho uma aqui também. Renan, você, no dia 6 de outubro, eleito presidente da República, como lidar com o Congresso brasileiro, com as várias divergências e tudo mais? Como é que você vê esse cenário? Eu tenho uma experiência muito grande no impeachment da Dilma e em ter acompanhado de perto as reformas do governo Temer. Eu ajudei muito na PEC do teto, vi nas entranhas como funcionou a passagem da PEC do teto. E também na época do impeachment da Dilma, poxa, tinha as reuniões com bancadas. Então eu tenho alguma experiência nisso. E o Kim também, o Kim é um dos deputados mais prolíficos do Congresso Nacional. Aprova projeto. É uma máquina, Mara. Não temos que reconhecer que o menino é uma máquina. O que a gente fala, repete isso aqui com uma certa... O moleque é uma máquina de trabalhar. Passou do IPVA ontem. O moleque é uma máquina. Eu não sei o que dizer com aquilo lá. Eu nem mereço ser amigo desse cara. Não sei como esse cara anda comigo na rua. Me sinto um idiota. Ele é o máximo. E aí, a experiência nos diz alguma coisa. Não é todo mundo que é bandido, primeira coisa. Não é todo mundo que quer ser cooptado. Existe um trabalho de paciência, de construção de relações. O Brasil é um país do famoso homem cordial. Nós temos que construir relações, e nós vamos construir com lideranças e com os próprios deputados. E eu vou propor para os deputados que é possível ganhar muito estando apoiando o nosso governo, sem ser um ganho pecuniário, que é o que nós estamos oferecendo. Venha ganhar politicamente conosco. E nós vamos também adotar uma estratégia que ela é muito transparente. Essa aqui eu quero fazer. Essa é uma proposição de uma revolução no campo político brasileiro.
Nós vamos falar que os partidos políticos querem compor governo conosco. Tá aqui, solte uma resolução pelo seu partido, apoiando a agenda que venceu a eleição. Porque eu venci a eleição presidencial, certo? Venci dia 6 de outubro. Não sei não, depois no segundo turno, né? Sim. Gostei que você colocou 6 de outubro, você tá otimista. Pode vencer no primeiro. Venci já no primeiro turno e tal. Já assumi não, né? Estou ali na transição. Qual foi o tema que venceu? Olha, combate ao crime organizado, uma reforma fiscal, reforma de competitividade, construção de uma cadeia produtiva das terras raras, realinhamento internacional do ponto de vista da política externa. Tá aqui, os 14 passos de um Brasil livre, né? Tá lá. Subscreva o partido, Kassab, subscreve, sua bancada vai votar com isso e venha construir governo conosco. E as pessoas que você quiser nomear conosco, desde que não seja um bandido, eu disse que não estava em trancoso com o Vorcaro, me traga, vamos tocar este programa que você subscreveu. Vamos fazer uma aliança com todo mundo subscrevendo o programa? Subscreve o programa publicamente, mas não de boca, numa resolução vinculante às bancadas. Pronto, tá todo mundo vinculado a isso. Sabe quem faz isso? Regimes parlamentaristas, quando formam maioria. Eles subscrevem uma agenda e formam maioria e formam um governo. Como nós temos um governo disfuncional em que o presidente ganha a eleição e ele é obrigado a ganhar uma segunda eleição, que é no parlamento, então vamos fingir que estamos no parlamentarismo e vamos estar aqui, essa aqui é a agenda que ganhou, subscrevam e venham formar maioria comigo. E aí, venham formar maioria comigo. Esse é o jogo que eu quero. Porque vai precisar ser muito transparente, porque mesmo os homens do Centrão sabem que o Brasil está quebrado e que o modelo, assim, o carrapato já ficou muito maior que o boi. E o boi tá morrendo. O boi é o Brasil. O Brasil ele não tá aguentando. Então eles vão precisar ceder. E Mara, olha só, você sabe, eles cedem. Governo Collor já começou fazendo PEC reformando a Constituição de 88, em 90. Governo Fernando Henrique. Ao longo, o governo Fernando Henrique foi inteiro de reformas. O governo Lula não foi um governo reformista, sejamos sinceros. O governo Temer, reforma. Aí esperavam que o governo Bolsonaro fosse um governo de reformas, ele não fez. Mas o próprio, vamos botar aqui, o sistema sabe que para ele continuar vivo, ele não pode matar o hospedeiro dele. Então, há um momento em que está aberta uma janela para reformas. E um cara como eu, tendo ganhado a eleição, eles sabem que o momento é esse. Vamos perguntas aqui, a gente tem perguntas pelo WhatsApp, tá bombando. O Pedro Henrique, ele pergunta pro Renan o que ele acha do que pode melhorar no ensino público do país, né, e qual que é a tua fórmula? A primeira coisa, é que muita coisa, assim, não... tá tudo errado, né? A gente tem alguns modelos de sucesso, por exemplo, os modelos inspirados no que o Ceará começou a fazer e que hoje tem os melhores rankings de desempenho escolar no Brasil, que é premiar, em resumo, as escolas que vão melhores, os diretores das escolas que vão melhores, punir ou trocar os que vão piores. Legal, eu acho funcional, só que tem alguns pequenos problemas. Nós temos que adotar de maneira obrigatória o método fônico no ensino fundamental. É um absurdo, é um assinte a gente não adotar uma política pública baseada em evidência para a alfabetização. A gente adota modelos alternativos de alfabetização, inspirado no modelo inglês que não funciona. A Inglaterra já abandonou ele há décadas. Foi quando a Inglaterra afundou nos rankings internacionais e a gente está adotando isso. É uma loucura. Eu nem vou entrar em brigas ideológicas. Eu acho que o método de alfabetização, por exemplo, do Paulo Freire para adultos é legal. Para crianças, não. É método fônico, é só método fônico. Obrigação de método fônico. Restituir a autoridade do professor em sala de aula. Proibir progressão continuada. Agora estavam lá o pessoal do Pará comemorando que tem com 99% de aprovação. Eles estão em 26º no ranking do Enem. 26º, num país de 27 estados. Não, mas ninguém reprova. Que beleza, hein? Vamos ficar se iludindo com isso. Proibir celular em sala de aula. Proibir redes sociais para crianças até 14 anos. Proibição total e completa de rede social. Não tem que ter contas de redes sociais, porque isso está tirando a atenção da criança para aquilo que interessa dentro e fora de aula. Prêmios com metas de desempenho para os diretores e para os professores, bônus por desempenho dos professores baseados em provas anuais que vão acontecer. Essas provas anuais também vão medir quem são os melhores alunos e eu vou substituir o pé de meia por um programa que vai selecionar os melhores alunos, tirar as melhores notas. Tirou as melhores notas, você vai ganhar prêmio em dinheiro para você e para sua família. E o governo estadual, os governos municipais têm que prover não apenas esse prêmio em dinheiro, como viagens. Nós temos que ter vai ter uma viagem para você conhecer onde o Brasil foi descoberto. Você quer participar de uma feira de ciências lá fora? O Brasil vai investir nos melhores alunos. Você tem que criar uma cultura de excelência. E isso também vai pegar esses melhores alunos, e se esse melhor aluno que estuda numa escola pública, num lugar mais humilde, fala assim, esse cara tem um bom desempenho, tá? Ele tá no top 5%, vamos matricular ele na melhor escola ou do município ou do estado, para esse garoto ou garota concorrer em igualdade de condições no vestibular com um aluno de uma escola particular.
Que aí eu resolvo até a questão das cotas, porque eu tenho que investir essa pessoa na base. Nós temos que criar um modelo educacional baseado nisso, em estímulos em fazer a família se juntar à atividade escolar, porque eis aqui uma das red pills em que o eleitor vai ficar bravo comigo. O brasileiro não gosta de educação, ele não liga para educação. E as famílias mais humildes ligam ainda menos. Por quê? Eu já até falei isso com outros programas. Em geral, elas têm uma presença maior de mães solteiras, não há o pai próximo, a mãe tem que trabalhar o dobro para poder sustentar aquela criança, não fica próxima da criança, ela acha que a escola, tá alimentando bem, a maior preocupação das mães é merenda, ela não consegue nem olhar pro... E o desempenho do meu filho? Será que meu filho tá sendo alfabetizado contento? Será que ele tá tendo a presença? Ela não consegue, não dá. Então a gente vai ter que criar um estímulo que faça a mãe, ver ela que tá ralando, se sentir amparada e estimulada a estar próxima da criança, porque a criança vai ter um prêmio pecuniário em ir bem. Aqui, no fim, a ausência paterna vai ser suprida pelo bom aluno. O bom aluno supriu o que, infelizmente, a figura do pai ausente não faz. E eu acho que isso pode gerar uma revolução num país como o nosso. E eu tô só falando de educação básica, tá? Vitor Dias pergunta, pode perguntar para o Renan qual a opinião dele sobre as bets e se alguém do partido anunciar, o que ele faria? Houve um rapaz que estava anunciando bet lá no Rio de Janeiro, ele foi tocado para fora na campanha. Assim, é isso, assim, eu acho isso muito ruim. E veja, as pessoas levam algumas discussões para o campo principiológico, do tipo, Renan, mas você quer controlar a liberdade das pessoas, as pessoas fazem o que quiser com o dinheiro delas. Sim, se você estiver na Inglaterra, eu acho que essa é uma discussão meio vazia, mas nós não estamos na Inglaterra. Os ingleses são viciados em apostas, né? Essa cultura veio muito dos ingleses. Nós estamos num país muito pobre, muito pobre, em que o poder de agência das pessoas é mínimo e que as pessoas elas caem nos estímulos mais vazios e estúpidos possíveis, de carrosséis online a apostas. Nós não estamos ganhando. Eu quero entender o que o Estado brasileiro e que a nação brasileira, o que o povo brasileiro ganha com um brinquedo que você perde na maioria das vezes, e aí um dinheiro que está aqui, ele entra num duto e ele vai parar num paraíso fiscal. Você vai falar, mas Renan, o Yashen, que o cara comprava da Shein, vinha um produto que em alguma medida atendia uma satisfação da pessoa ou aumentava a produtividade dela, como por exemplo um eletrônico, e do outro lado ia o dinheiro. Aqui não, você só tem um software e um dinheiro sai daqui e vai parar num paraíso fiscal. Eu não consigo ver nenhuma utilidade pra gente nisso. Nós não ganhamos nada em educação com isso, nós não ganhamos em produtividade, não há ganho. Mas a pessoa tá... Não, a pessoa está viciada. Igual fala, o crack nós temos que ver o lado positivo do crack. Não tem lado positivo nisso. Importante também você participar pelo WhatsApp da My News VIP FM 90,9, é o 0 operadora 11 91252 9090. Nós estamos com Renan Santos, pré-candidato à presidência da República pelo Missão, né, aqui no almoço do My News desta quinta-feira. Em São Paulo é feriado, em todo o Brasil, um dia útil. A gente está aqui com Renan Santos. Não há mais perguntas dos internautas, tem bastante coisa por aqui, vamos ver aqui. Gostaria de perguntar ao Renan Santos, há um tempo que ela ouviu falar, né, sobre retirar a câmera das fardas dos policiais. Ela quer saber a sua opinião em relação a isso. Eu não acho isso uma política pública funcional. Por mais que de um lado nós tenhamos algum grau de violência policial que tem que ser coibida, do outro nós temos uma guerra, e esta guerra nesse instante está sendo vencida pelo outro lado. Eu acho que isso é pelo menos na guerra que nós podemos combater contra o crime, nós temos que ter as polícias trabalhando com o apoio do Estado. E o que o policial se ressente se ele, no exercício da lei, né, trabalhando na rua, se colocando em risco, se ele mata de maneira correta, vamos botar aqui uma operação policial, ele matou um bandido, o Estado sequer oferece assistência jurídica para ele. Se ele morre, o Estado sequer oferece do outro lado, vamos dizer, a pensão que a viúva tem que receber a tempo. Às vezes uma viúva demora 1 ano para receber uma pensão, é uma demora gigantesca. O que ele só vê do outro lado é o Estado criando um discurso de que o policial está sendo violento a todo custo, que é uma truculência policial como uma constante, o que não é verdade. Existem exceções em tudo. O próprio bandido é uma exceção dentro daquilo que a gente chama de sociedade brasileira. E o policial comum se sente o tempo todo assim, não entendi. Eu sou um bandido, se eu morrer não recebo a pensão, se eu tenho uma ocorrência, eu tenho que pagar pelo meu próprio advogado. Às vezes vai gastar 30, 40, 50 mil, e ele é um trabalhador pobre, no fim do dia, o policial, ele sente que a balança pesou pro outro lado. Eu acho que a gente tem que equilibrar essa balança. Eu quero chegar no momento em que as polícias usem as câmeras. Mas este momento é um momento que, infelizmente, está muito desproporcional. Eu quero ver um país funcional em que os policiais façam ocorrências normais e não que vivam permanentemente em guerra. E a questão é a permanência da guerra. Renan,
o super-herói aposentado, ele tá aqui no Superchat, falando o seguinte: Renan, como você se sente vendo o Zema copiando todas as suas propostas? E aí eu vou emendar com uma outra pergunta do João, que é: Renan, por que não votar no Flávio no primeiro turno? E por que você seria a melhor opção para tirar a esquerda? Flávio teria força para barrar o avanço do STF. Eu tô com... Pô, mas sua pergunta... Assim, eu vou ser generoso, porque você... Sua pergunta é muito ruim. Assim, vamos lá, vamos começar. O Flávio é senador da República e ele votou a favor deste STF todas as vezes. O Flávio foi contra a tal da Operação Lava Toga logo no início do mandato do pai dele. O Flávio votou favoravelmente e argumentou favoravelmente as nomeações do próprio Lula pro STF. Então eu tô falando de um cara que joga com esses caras. Aí você fala, mas o Flávio teria forças para barrar? Bom, o Flávio ele foi beneficiado primeiro pelo Dias Toffoli, no caso do COAF, e depois pelo Gilmar Mendes. Ou seja, ele deve favores, ele deve até as calças pro STF. O Flávio não tem força alguma para isso, porque o Flávio só não está preso por conta do próprio STF. E todo mundo meio que sabe disso. Você acreditar que o Flávio teria forças para isso, você não encontra nenhum exemplo prático nos 8 anos de mandato do Flávio em que o Flávio de fato enfrentou o STF. Muito pelo contrário, o Flávio depende. Tudo que eu estou falando é baseado em informações públicas. Não é uma opinião minha. Isso são dados da realidade. São dados concretos. É do Flávio uma das frases, quem interessa arrumar briga com o judiciário. É do próprio Flávio essa frase. Mas vamos lá. Vamos supor que você ache isso ainda do Flávio. Eu acho que você está iludido. Não muito, não pouco, muito. Você está completamente perdido. Mas vamos prosseguir. O Flávio Bolsonaro não tem chances de vencer o Lula no segundo turno, sob nenhuma hipótese. E isso porque nem saiu as outras coisas que sairão nas próximas semanas. A quantidade de escândalos que envolvem o Flávio, ela é assustadora, porque o Flávio nunca quis ser presidente. O Flávio sempre que está lá em Brasília para fazer negócios. O lance do Flávio é ficar rico e comprar imóveis. Ele arranca o imóvel do Richarlison lá na Praia de Angra dos Reis, pega um monte de imóvel em área de milícia. É isso que o Flávio gosta de fazer, comprou uma mansão. O que o Flávio gosta é de imóveis. Ele gosta de imóveis, então ele tem mandatos para construir imóveis. Se você gosta de imóveis, talvez eleja o Flávio presidente. Ele não vai conseguir, mas ele vai ficar comprando casas por aí. Se você quiser ganhar do Lula, você vai ter que olhar nas pesquisas quem está em terceiro. O Renan. Quem já enfrentou o STF antes? O Renan. Quem já derrotou o PT antes, na rua, no parlamento? O Renan. Então o Renan. É isso. É isso, não tem outro caminho. Você não respondeu sobre... A gente está entrevistando o pré-candidato à presidência, Renan Santos, do Partido Missão. E você não respondeu o super-herói aposentado. Como você se sente vendo o Zema copiando todas as suas... Cara, eu vi que assim, ele foi inclusive nas mesmas cidades do interior do Ceará gravar os mesmos vídeos agora. O que eu falo pra campanha do Zema é assim... me imita na hora de bater no Flávio, então? Essa aí não imita não, porra. Me imita essas horas. Eu acho... Sei lá, eu cada vez menos tenho uma opinião sobre o Zema. Assim como o eleitor. Olha, o Michael, geopoliticamente, como pretende lidar com o expansionismo americano e sionista no mundo, principalmente na América Latina? Eu não falo com essas coisas de sionismo aí, porque isso, em geral, ou é um doidinho de direita ou um doidinho de esquerda, tá? O expansionismo americano, ele é uma consequência de um mundo que está vivendo um novo modelo de Guerra Fria. É uma briga que nós veremos nas próximas décadas entre China e Estados Unidos. E os Estados Unidos, por doutrina interna, ele vê a América, o continente americano todo, como uma reserva estratégica própria. Por isso que o governo Trump já está falando da Groenlândia à Patagônia, do canal do Panamá a retomar a influência sobre a Venezuela. Eles estão retomando a influência deles no continente inteiro. Vocês podem pegar as notícias, ele está arrumando briga com o Canadá, ele está falando sobre armamento no Alasca, ele falou do canal do Panamá, ele falou do continente como um todo. Portanto, os Estados Unidos vão querer ter um controle maior sobre o continente. Isso é um dado da realidade. O Brasil poderia ter, nos últimos 30 anos, feito a lição de casa para se tornar uma potência na América do Sul, de modo a ter condições de peitar os Estados Unidos numa posição melhor. Não estamos nessa condição. A gente ficou apoiando a Venezuela. A gente adotou um caminho, me desculpe, imbecil, tosco. O Brasil está fragilizado em termos militares, fragilizado em termos econômicos, completamente dependente da China. E aí vem os Estados Unidos falar, vai ter que sentar aqui. E aí a gente está numa posição frágil para negociar. Só que Deus... Porque essas coisas você só vai explicar de maneira de vida. Nos deu as tais terras raras, que é a 15º passaporte para o sucesso que a gente tem ao longo da nossa história.
Os Estados Unidos, esse é um exemplo que eu preciso dar, eu estou dando sempre, para fazer um F-35. O F-35 é um avião, mas é mais do que um avião. Ele é uma base operacional de guerra americana multiuso. Cada avião F-35 vai 500 quilos, ou melhor, meia tonelada de terras raras na composição dele. Seja nos instrumentos ópticos, seja nos ímãs internos, seja nos componentes catalíticos, tudo. Tudo isso vem da China. E a China agora, nessas brigas comerciais, você avisou, acho que eu não vou te fornecer isso, meu irmão. Estados Unidos, estão em pânico. Eles estão em pânico. E aí eles precisam extrair, processar e produzir componentes com terras raras. Esse é o status atual dos Estados Unidos. O Brasil tem 20% das reservas mundiais. Então os Estados Unidos precisam do Brasil. E aí nós podemos agora sentar numa posição minimamente decente para construir uma relação com os Estados Unidos, mas não só com eles, com a Europa. A Europa também precisa de terra rara. O Japão, que está se reindustrializando e se rearmando, vai precisar de terras raras. Taiwan precisa. E aí nós construímos parcerias internacionais sólidas com troca de tecnologia, com parcerias de longo prazo com as nações. Eu conversei com europeus, com diplomatas europeus agora nas últimas semanas, falando disso. Precisamos ter troca de tecnologia e o primeiro mundo entendeu o Brasil como um parceiro de primeira ordem, um parceiro geopolíticamente falando de primeira ordem. Índia, a mesma coisa, entendeu nosso papel junto à África, tá? Que eu acho que o Brasil vai ter que ser meio que o irmão mais velho da África para muita coisa. E nesse sentido, é um realinhamento internacional. Porque naturalmente a China não vai querer que o Brasil seja a base para a criação de uma indústria de terras raras concorrente da dela, que faz 90% da produção global. Isso para ela um problema. Ao mesmo tempo eu dependo do comércio com a China. Então como construir essa dança? É a dança que precisa ser construída. Não é uma dança fácil. Definitivamente não é a dança dos alinhamentos automáticos que o Lula faz com a China, nem que a família Bolsonaro faz com o Trump, que não é nem com os Estados Unidos, é com o Trump. Não é os alinhamentos. É um alinhamento sofisticado. Aí se desculpam. Eu sou mais inteligente e mais sofisticado do que os demais candidatos para isso. E mais modesto, né? E mais bonito também. E mais jovem. Mas é que eu, assim, sem querer, eu tô brincando, mas assim, sendo mais sincero, Mara, eu chamei pessoas pra gente estudar isso. Eu fui lá fora conversar com eles. Quando eu fui pros Estados Unidos conversar sobre terras raras, eu não fui conversar, ei, eu amo vocês, eu amo Trump. Eu fui falar, vamos lá, o que vocês dependem e tal. Entender o que é a política de tecnologia militar que os Estados Unidos prevê para os próximos 30 anos. Qual é a política da China de terras raras? Aí eu vou conversar com os chineses, aí eu vou conversar com os franceses. E aí a gente criou um livro, a gente publicou. Então, não é que eu sou o máximo, não sou o máximo. Eu sou um cara modesto, sou um descabelado que tá aqui, Mara. Mas eu fiz minha lição de casa. Porque minha mãe me ensinou quando era criança que se eu não fizesse lição de casa, não ia ter lanche, ia tomar umas palmadas se eu fosse mal na prova. Esse sou eu. O Flávio não é o Lula nem, né? Então, o que eu vou fazer? Olha, a gente está caminhando aqui para o final da live, porque a gente está conversando com o pré-candidato Renan Santos e a agenda dele aqui está bem disputada, né, o candidato? Mas vamos fazer aqui mais 2 perguntas da audiência. 3. Tem muitas. 3. 6. 4. Estamos negociando com o assessor dele. Olha, o Pirulito JP pergunta: eu sei decorado o endurecimento das penas, etc. Mas e sobre os casos criminais, principalmente os homicídios que não são solucionados? Aí é outra coisa. Aí nós estamos falando em mudar o inquérito policial, que no Brasil ele é muito disfuncional. E ter aquela questão do acompanhamento único por um policial, ele vai da ocorrência até o fim do processo, como acontece na maior parte dos países que funciona. Aqui um policial pega a ocorrência na rua, aí da ocorrência na rua vai para um investigador, aquilo abre um inquérito policial, não tem prazo obrigatório para concluir. Você é aquele cachorro sem dono, que todo mundo, quando ele tem muitos donos, ele morre de fome. O processo, ele tem que trabalhar com metas. E você tem que ter pessoas responsáveis por essas metas desde o início do processo. Isso também envolve a própria carreira única. E aí envolve, porque assim, a pessoa tem que ter uma carreira na polícia que vai do começo ao topo. Isso não acontece. Então você não tem estímulos para o agente público que está num processo de investigação ou acompanhamento de um crime em levar as coisas até o fim. Ele só está parado na carreira, tirando o policial que está na rua, que esse cara tem uma vocação guerreira, que é uma coisa diferente, uma vocação do guerreiro, que é uma outra lógica, vamos dizer, psicológica dele. O uso de tecnologia para o acompanhamento também, e aí eu vou falar o uso da inteligência, da tecnologia, isso tem que ser bem-vindo. Então, aqui em São Paulo a gente botou coisas como o Smart Sampa. O Smart Sampa, ele vem sendo fundamental para pegar a ocorrência de inúmeros crimes e pegar, por exemplo, um homem que batia na esposa, tal,
Aí o cara tá andando tranquilão na rua, bateu ali, tá o caso, e a polícia já vai atrás do cara. Então esse tipo de coisa começou a aumentar. E eu acho que isso faz parte de um aumento do aparato e da capacidade investigativa do Estado. A capacidade investigativa do Estado, ela é brecada muitas vezes pela falta de perspectiva de punição. Ou seja, o agente público percebe que mesmo ele pegando o bandido vai ser solto por um determinado juiz. Então você vai ter que corrigir as coisas. O aumento de pena e o aumento da segurança jurídica, no sentido de que a pena vai ser cumprida, ele também estimula o agente público a trabalhar mais. Aí você alterando o método de funcionamento dele, né, ou seja, dos inquéritos policiais e das carreiras, aí você aumenta a efetividade em pegar. Então uma coisa também acaba retroalimentando a outra. Eu converso com muitos policiais, tanto civis quanto militares, eles se sentem desestimulados, tipo, peguei o cara aqui, o cara vai ser solto pela 8ª vez.